Deputada, o que está acontecendo com a senhora é realmente muito grave. Eu sempre disse, deputado, eu pregava no deserto que as páginas sociais, elas pertencem a empresas. Então, quando a empresa estabelece ali critérios, e eu acho uma covardia, porque pelo Código de Defesa do Consumidor, eu também acho que sou o único que falo sobre isso, o Código de Consumidor não permite que uma empresa, estamos falando aí da dona da página social, possa desvincular, porque é uma prestação de serviço, embora não pago, mas por adesão. Então, acho que a empresa teria, teoricamente, o direito de desvincular, não seria censura, porque é uma empresa privada, né? Mas ela não teria, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que não permite. Tá? Não é pago, mas é uma relação de consumo. Agora, quando a justiça faz isso, é muito grave, porque invade mesmo a Constituição. A senhora citou aí o artigo 220 da Constituição, que fala, vou ler aqui, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma. Isso é o artigo da Constituição. E o outro artigo que a senhora cita é muito mais conciso, é o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, ali tem vários incisos, mas eu citaria o quarto, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A senhora na mídia tem a sua fotografia, não é anonimato, então tem o direito. O que eu vejo aí é uma fragilização do Congresso Nacional. A minha pergunta, deputado, desculpa esse preâmbulo um pouco maior, mas a pergunta é: o que fazer diante de uma situação assim? Quer dizer, eu entendo que as prerrogativas estão sendo atacadas. Zé, você me conhece já há muitos anos, né? Você já me viu até acorrentada no salão verde, tentando fazer um impeachment ser acolhido pelo Cunha. Você já me viu em momentos difíceis, em momentos fáceis, em momentos frágeis. Já me viu pós-operação do tumor do cérebro que eu tive, a gente teve tantas experiências juntas. Eu, sinceramente, pela primeira vez na minha vida, diante de todas as dificuldades que eu já vivi na vida, eu não consegui enxergar uma luz no final do túnel. É a primeira vez que eu passo por isso. Porque tudo que eu construí na minha vida, eu construí em cima de suor, de trabalho, de honestidade. Não é à toa que eu fui a mulher mais votada do Brasil. E não falo isso com nenhum tipo de arrogância. Não é à toa que eu ganhei 2 vezes o prêmio de melhor deputada do Brasil, segundo o voto popular, no Congresso em Foco. Eu fico pensando assim, se eu estou me sentindo assim, que tenho prerrogativas, que tenho imunidade, que tenho um cargo, imaginem só como estão se sentindo essas pessoas que estão na rua e vendo que a voz, porque o que eu mais escuto das pessoas é assim: Carla, você é a nossa voz. O que eu mais escuto de mulheres, mesmo naquele dia que houve a confusão da arma, que eu saquei a arma, as mulheres vinham para mim e diziam assim: Carla, você me representa porque eu queria ter a sua força, você me representa porque eu queria ter a sua garra, você me representa porque eu sinto que se eu fosse como você, eu poderia enfrentar todo mundo. E eu, Zé, realmente durante muito tempo me senti assim, imbatível. Imbatível. Deus, você tem família do seu lado, mas de repente você vê que está fazendo tudo certo, que não fez nada de errado. E existe uma palavra, Zé, que ela pode destruir a vida de uma pessoa de começo ao fim, que é a injustiça. A injustiça é a pior coisa que uma pessoa pode sofrer. E é exatamente assim como eu estou me sentindo agora. Eu vou revelar para vocês por que eu vim para os Estados Unidos. A minha equipe está fazendo um material robusto sobre os problemas que nós estamos passando no Brasil em relação aos nossos direitos humanos. E eu vou levar até Washington, na Corte Interamericana de Direitos Humanos,
e dizer o que a gente está passando. O mundo precisa saber o que a gente está passando. O mundo precisa saber que existe um homem no Brasil que quer acabar com o direito de falar, que quer acabar com o direito de falar, de se expressar, e que se julga acima de tudo e de todos. Algumas pessoas me disseram assim, mas você vai enfrentar, ele vai acabar te colocando na cadeia. Eu vou lhe dizer uma coisa, do jeito que estão as coisas, cadeia não faz diferença nenhuma. Eu já estou numa prisão. Quando a gente não pode falar o que a gente pensa, isso é uma prisão. Quando a gente não pode defender os mais necessitados, quando a gente não pode defender aquelas pessoas que me abraçam na rua e começam a chorar e pedindo, pelo amor de Deus, cara, faz alguma coisa, e eu não poder fazer, isso é uma prisão, já. Então, a minha vontade é que, de alguma maneira, seja uma intervenção divina no Brasil e que as pessoas possam voltar a ter... Ana Paula Henkel faz a próxima pergunta. Diga, Ana. Boa noite, deputada. A senhora mencionou o Dr. Ives Gandra Martins e ontem eu li um trecho de uma entrevista que ele deu para a revista Oeste. Acho muito pertinente ler mais uma vez para que eu possa fazer minha pergunta para a senhora. Ele disse o seguinte: nunca vi um poder judiciário interferir tão diretamente no processo político a favor de uma corrente ideológica e de um candidato, como estamos vendo hoje. Diante disso, deputada, hoje o ministro Alexandre de Moraes disse que vai tratar como criminoso aqueles que continuarem apoiando atos antidemocráticos, seja lá, e nós sabemos que atos antidemocráticos pode ser absolutamente tudo que o ministro Alexandre de Moraes queira que seja. Olhando para o futuro, o presidente Bolsonaro já disse que já demonstrou que vai ser um nome caminhando para a eleição de 2026. O movimento que foi criado pelo presidente Bolsonaro, por parlamentares como a senhora, por causa de ações que a direita promove também aqui nos Estados Unidos, liberdade econômica, intelectual, social, enfim. A senhora acredita que pode acontecer no Brasil o que aconteceu aqui nos Estados Unidos depois que Donald Trump deixou a Casa Branca, ou seja, a tentativa de criminalizar futuras candidaturas, no caso a futura candidatura de Donald Trump, e no Brasil o caminho político do presidente Bolsonaro? Ana, eu não só acredito como eu tenho certeza, só que com uma diferença. A Suprema Corte aqui nos Estados Unidos, ela foi alterada durante o governo de Donald Trump. A Suprema Corte no Brasil, infelizmente, ainda é toda tomada. Não só vão tentar criminalizar o próprio presidente Bolsonaro, como todo e qualquer sucessor que ele possa vir a fazer. Eu não acredito que eu chegue até o final do meu mandato. Eu digo para vocês aqui hoje, tendo tido quase 1 milhão de votos, eu não acredito que eu chegue até o final do meu mandato. Eu conversei com a filha da Janine Anhês, a Carol Anhês, e ela conta como foi a história da mãe dela, né? Sucessora natural do Evo Morales, era senadora e naturalmente exerceu o cargo de presidente porque estava na linha sucessória, e quando ela promoveu eleições transparentes e voltou o aliado de Evo Morales, ela foi presa e está presa há 19 meses, pelo quê? Atos antidemocráticos. O que a gente está vendo, Ana, infelizmente não é uma coincidência, é um arranjo de toda uma Latinoamérica que, como foi colocada no site do PT, está toda vermelha e estava ali no Brasil aquele loading, né, carregando. Infelizmente terminou de carregar e agora o Brasil também é vermelho. Então eu não acho que eles vão deixar que a gente cresça, que a gente possa suceder o presidente Bolsonaro, né? Não duvido nada que todos os meus colegas que têm algum tipo de amplitude na rede social como eu tenho, para você ter uma ideia, Ana, eles tiraram a rede social de uma pessoa
que sou eu, né, que durante 2 anos seguidos foi a parlamentar mais influente do Congresso inteiro pela FSB. 2 anos inteiros. E não é só da Câmara, é da Câmara e do Senado. Então, não é qualquer coisa. Eles tiraram a voz da pessoa que mais era ouvida, a parlamentar mais ouvida do Brasil. Sobre qual argumento? Sobre o argumento de ter feito um tweet parabenizando os caminhoneiros? Eu matei alguém? Não. E é engraçado como as coisas são assim, distorcidas, né? Talvez se eu tivesse ido para a rua, estuprado alguém, matado, esquartejado, eu estaria solta, tranquilo com minhas redes sociais funcionando. Mas porque eu tuitei um negócio, eu sou uma ameaça. Então eu acho que realmente a situação tá triste, e eu acho que a gente corre sério risco de a Suprema Corte, em conjunto com o Lula, promover uma verdadeira caça às bruxas, só que caça aos anjos, né, no caso. Fernão Lara Mesquita, sua pergunta.